Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro de Neemias. Esse livro é um livro pós-exílio. Eles retornaram já da Babilônia com Zorobabel, com Esdras, e agora a terceira leva de pessoas está voltando para Jerusalém. É o Neemias, ele vem com uma turma de volta para Jerusalém. A história começa lá na Pérsia. O Neemias é um copeiro do rei, é uma profissão muito importante, de alta periculosidade, né? Porque antes do rei beber alguma coisa, ele que bebia. Se tivesse veneno, ele que ia morrer. Então ele é uma pessoa de confiança do rei. E o livro começa dizendo que o Neemias, ele ouviu falar da miséria que estava lá em Jerusalém. Fala assim, o povo está sofrendo lá, está passando muita dificuldade. Ele fala assim, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derrubados. Uma cidade naquela época sem muro é uma cidade vulnerável. Qualquer inimigo ataca e toma a cidade. E aí o Neemias, ele fica extremamente preocupado. Quando ele fica sabendo da situação caótica que está Jerusalém, no seu reinício, né, recolonização, tudo, ele fica muito triste. E a primeira providência dele, quando ele ouve isso, ele senta, chora, lamenta, jejua e ora. Que atitude! Ele não fica indiferente. Eu ouvi dizer, mas eu não estou nem aí, não é comigo, não me diz respeito. Não é assim. Ele escuta. E quando ele escuta, ele senta, ele chora. E ele começa a orar. E ele já entra no jejum. Sabe? Ele fica contrito diante de Deus. E quando você começa a orar por determinado assunto, de repente, você pode ser a solução para esse problema. E foi isso que aconteceu com Neemias. Quando ele está orando, ele fala para Deus, Senhor, olha como é que está o povo. Olha como é que está a nossa cidade. A cidade sem muro. Então Deus coloca no coração dele, você vai lá reconstruir os muros. É você a pessoa que eu estou levantando para ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. E aí ele chega diante do rei e fala para o rei, rei, que ele fica triste, né, na presença do rei. Isso poderia lhe custar a vida, porque não pode ficar triste na presença do rei. Mas o rei diz, por que você está triste? Ele fala, como eu não poderia estar triste se a cidade dos meus pais é uma cidade hoje sem muros? Aí o rei fala, o que você quer? Ele fala, eu gostaria de ir lá reconstruir os muros. Eu gosto do Neemias porque ele sabe o que fazer. Esse é um líder. O livro de Neemias fala muito de liderança. Ele sabe o que fazer, sabe para onde ir e o que tem que fazer. E aí o rei fala, do que você precisa? Olha, eu preciso de documentos assinados, né, pelo rei, me liberando para ir para lá, me liberando para reconstruir o muro, preciso de materiais, e ele consegue tudo. Tudo que ele pede. Deus dá graça. Porque quando você está na direção de Deus, Deus vai te abençoar. E aí, ele vai com uma turma para lá, talvez umas 40 pessoas, e quando ele chega em Jerusalém, ele não fala para ninguém o que ele foi fazer, ele vai dar uma volta em torno da cidade e ele vai ver com os seus olhos qual a real situação daqueles muros. O que realmente precisa ser feito. Porque uma coisa é você ouvir e outra coisa é você ver. Então ele vai ver. Antes de estabelecer um trabalho, você precisa ver. Antes de estabelecer estratégias, você precisa saber o que realmente está acontecendo. Então, ele faz uma inspeção em torno do muro de Jerusalém. E quando ele termina aquela inspeção, ele chega para a liderança ali de
de Jerusalém e diz para eles: olha, eu vim aqui para reconstruir os muros de Jerusalém. E aí o povo fica, né, alegre e tal, porque é uma coisa muito importante. E eles começam então a reconstruir os muros. E é muito interessante que o Neemias, ele não trabalha na reconstrução do muro, ele e a sua equipe somente. Não. Ele vai contar com o povo de Jerusalém para ajudar nessa obra. Ele delega. Então ele fala assim: ó, fulano, na frente da sua casa, vocês reconstruirão esse pedaço do muro. E na frente da casa do outro fulano, ele vai reconstruir aquele pedaço. E assim cada família reconstrói o seu pedaço. E se cada um fizer a sua parte, juntos reconstruiremos esse muro. Então, esse foi o plano. E ele coloca supervisores em torno de todo o muro para que aquela ordem ela seja executada. E a obra começa. E quando a obra começa, surge oposição. Porque não é diferente. Nós já vimos isso no livro de Esdras. Começou a fazer a obra de Deus, vai se levantar a oposição. E a oposição veio do mesmo lugar. Tobias e Sambalate, de novo eles. São eles que estão ali outra vez. E eles se opõem. E querem fazer de tudo para cessar a obra do muro, como eles fizeram com o templo. E eles vão tentar. Só que o Neemias, ele não dá ouvidos. Ele não escuta o que aqueles homens querem dizer. E no capítulo 4, eu acho interessante que os adversários vêm e eles falam assim: vocês acham que vocês vão mesmo reconstruir o muro? Em cima dessas pedras afogueadas aí, vocês acham mesmo que vão fazer um muro? Então eles falam com desdém, eles falam menosprezando, levando o povo de Deus a se sentir incapaz. Realmente a gente não pode fazer. Essa é uma tática do diabo. Então Neemias, ele não dá ouvidos. Ele não dá audiência. E isso é muito importante. Você está fazendo uma obra para Deus, você tem que ouvir o que Deus pensa ao respeito, não o que o inimigo pensa a respeito. Os argumentos do inimigo, eles não são importantes para nós, mas sim a palavra de Deus. E Neemias, ele tem uma palavra de Deus e ele se segura nisso. E aí o inimigo vê que as suas táticas não deram certo com Neemias. O muro, ele já está na metade. E a Bíblia diz que o inimigo vem com mais força. Eles agora têm novas estratégias. E eles estão combinando de destruir aquilo que já foi construído. E aí o Neemias fala: ó, a partir de agora, em torno de todo o muro, vai ter gente armada. Uns vão estar com armas e outros vão estar trabalhando, porque a obra não pode parar. E eu acho assim que o grande tema de Neemias é: a obra não pode parar. Por nenhum motivo. Nós não vamos parar. Então ele coloca o pessoal armado. Uns trabalham e os outros ficam armados, vigiando. Porque há um inimigo querendo derrubar o muro. E há um revezamento também. Desses que trabalham e desses que vigiam. E assim Neemias consegue construir aquele muro, chegar até o final do muro. Mas por quê? Porque houve perseverança. Porque ele não desistiu. Em 45 dias, se eu não me engano, esse muro ficou pronto. No capítulo 6, versículo 15, acabou-se, pois, o muro em 52 dias. 52 dias. Você vê, o templo levou
20 anos, porque parou 16, 20, alguma coisa. Mas aqui o muro começou a ser feito, veio oposição, não deu ouvidos, continuou trabalhando, o inimigo veio com novas táticas, novas estratégias são feitas para que o inimigo não destrua, para que o povo não se sinta desmotivado. E a Bíblia diz que o povo era um. O povo estava unido com Neemias. O povo estava decidido a concluir aquela obra. Meus irmãos, quando o povo está unido, ninguém destrói. Você vai e você vai concluir. E em 52 dias, aquela obra estava concluída. Eu lembro de uma passagem que ele fala assim, o inimigo vem com uma última cartada e o Neemias diz assim, eu não tenho tempo para falar com você. Porque o Sambalate armou uma armadilha e disse assim, vem falar comigo aqui no templo. Eu preciso ter uma conversa com você. E o Neemias responde, eu estou fazendo uma grande obra para Deus e eu não tenho tempo para você. E não foi. E era uma armadilha. Então o Senhor, Ele nos abençoa quando nós estamos ouvindo a sua voz e seguindo a sua palavra. Então, é um livro extraordinário, é um livro maravilhoso. Ele mostra a cooperação do povo de Deus, é muito importante isso, né? Porque Neemias, ele não trabalha sozinho, ele não é o líder solitário, porque tem líder que se acha, tem líder que quer fazer tudo sozinho, isso não é bíblico. Líder, ele delega. Líder investe na vida de pessoas. Líder acredita no potencial das pessoas. E o Neemias é bem esse líder. Esse livro nos mostra determinação. Começou, termina. Vai até o final. As lutas virão? Normal. Continua. Tem hora que a luta pega que você fala, meu Deus, não vou aguentar. Vai. Porque Deus é por nós. Neemias não teve só que supervisionar o trabalho da construção, mas ele também teve que resolver problemas no meio do povo, porque havia problemas. Ele descobriu que o próprio povo de Deus, os ricos estavam oprimindo os pobres, cobrando juros, e isso era uma coisa que Deus condenava. Deus falou, não faça isso, é teu irmão. Não estavam cuidando dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. E ele então organiza isso, fala, vamos arrumar isso. Mesmo depois que o seu trabalho de reconstrução tinha terminado, o inimigo não o deixou quieto. Já tinha acabado o muro. Já tinha cessado a obra. Agora o inimigo vai me dar uma folga. Não dá. Bem que Jesus falou, né? Que a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Enquanto você viver, ele vai tentar fazer essas coisas. O diabo está sempre ativo e planejando novos meios para atacar o povo de Deus. Enquanto você servir e agradar a Deus, você vai ter um inimigo tentando te destruir. Muitos podem ser tentados a desistir quando a oposição aumenta. Mas os filhos de Deus, eles vão permanecer firmes, determinados, vivendo pela fé. Outra coisa importante, um grande festival foi realizado para celebrar a ocasião. Os muros já estavam edificados, o templo já estava edificado. Vamos fazer festa para Deus. E aí eles fizeram a festa do Tabernáculos. Era uma festa que durava 7 dias. E nessa festa, eles celebravam a saída do Egito. Era uma festa para lembrar o que Deus fez na vida deles. E eles, então, começam nesse período a viver em cabanas, fora de suas casas, porque foi assim que eles viveram no deserto, em cabanas. Eles lembram da provisão de Deus, como Deus cuidou deles naqueles 40 anos no deserto. Toda festa em Israel é para lembrar o que Deus fez. Toda festa é um memorial. E o tabernáculo não era diferente.
Eles agora iriam expressar gratidão a Deus. Seriam gratos por tudo que Deus tinha feito. E agora, eles tinham mais motivo ainda para gratidão, né? Porque eles tinham ficado 70 anos na Babilônia. E eles estavam de volta. Estavam na terra de novo. Na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. O templo estava reconstruído, o muro estava pronto, o pessoal estava reconstruindo suas casas. Era um momento de alegria, era um momento de festejar. Mas ali também, eles lembraram da sua ingratidão, da sua rebelião, do fato deles confiarem em si mesmo em vez de confiar em Deus. O povo que estava presente naquele festival, eles novamente fizeram uma renovação do pacto com Deus. Sabe, quando você começa a lembrar o que Deus fez, você renova seu pacto com Deus. Você fala, nossa, Deus, Ele tem feito coisas tão grandes na minha vida. Deus tem me abençoado. Deus tem cuidado da minha vida. Eu quero continuar seguindo esse Deus. Eu quero continuar servindo esse Deus. Isso é renovação de pacto. E foi isso que eles fizeram aqui no livro de Neemias. Mais tarde, Neemias voltou ao palácio. Mas o rei deu permissão para ele retornar a Jerusalém. O líder sabia que havia um bom número de coisas que estavam sendo toleradas pelo povo e que eram ofensas para Deus. Havia ainda o problema dos casamentos mistos. Havia ainda os problemas de idolatria no meio do povo de Deus. As coisas não eram perfeitas. Só vai ser perfeito quando a gente chegar no céu. E quando chega no capítulo 8 de Neemias, há um capítulo extraordinário. Quando Esdras lê a lei do Senhor, que foi nessa festa aí dos tabernáculos, talvez. Era o 7º mês. Os filhos de Israel estavam nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem perante Deus. Não foi nessa festa dos tabernáculos, não. Isso aqui foi uma outra ocasião. Esdras traz o livro da lei e aí ele começa a ler a palavra de Deus. E o povo, desde o amanhecer até o meio-dia, eles estão de pé ouvindo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nessa época são grandes rolos. Rolos de pergaminho, trabalho artesanal, difícil. Não era algo acessível para cada um. Então Esdras está lendo a lei e eles estão ouvindo aquelas palavras. E quando eles ouvem a palavra de Deus, Esdras manda os levitas ensinar para o povo, explicar aquela palavra. Porque não basta ouvir, ela tem que ser explicada, para que as pessoas entendam e pratiquem. E Esdras faz isso. Os levitas vão, explicam, e quando o povo entende, há um grande avivamento aqui também. Porque o povo se arrepende, o povo volta atrás dos seus pecados, o povo se volta para Deus, o povo pede perdão. E é depois disso aí que acontece a festa dos tabernáculos. Porque depois da contrição, depois do arrependimento, aí vem a festa, vem a celebração, há o arrependimento, confissão de pecados e há o abandono do pecado. Eles abandonam o pecado. Eles tomam novas decisões na sua vida. Eles decidem, nós vamos agradar a Deus. Nós somos levados para o exílio porque nós não praticamos a palavra de Deus. Mas a partir de hoje, nós fazemos um novo pacto com o Senhor. E é um livro extraordinário, o livro de Neemias, porque mostra o povo se voltando para Deus. E mostra líderes comprometidos com a palavra de Deus. Esdras e Neemias, homens que temiam a Deus. Esdras é um sacerdote, Neemias é um líder. Que Deus nos abençoe com líderes desse naipe, né? Líderes
comprometidos com Deus. Que você seja um deles. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Até o nosso próximo encontro.